Vamos dar início, à nossa EBD de hoje. Primeiramente, quero dar um bom dia a todos que me assistem por essa live. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja invadindo o seu lar. E para dar início à nossa EBD, a primeira EBD, nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor que Ele venha falar aos nossos corações, que a gente aprenda mais da palavra de Deus e também orar um pouco por essa situação em que o mundo se encontra, o Brasil e o mundo se encontram. E você, meu querido amigo que está me ouvindo nessa manhã, se você tiver sua pergunta no decorrer da aula, você pode estar fazendo, que a gente vai estar respondendo o melhor possível, com a graça e a misericórdia de Deus. Amém? Então vamos fazer essa oração. Aí onde você está, feche seus olhos. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Deus, Pai de misericórdia, de infinita graça, nós queremos nesse momento, Senhor, entrar em Tua presença para agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já tem feito, agradecer por nossas vidas, ó Pai. Agradecer, Senhor Deus, porque nessa manhã a Tua misericórdia se renovou mais uma vez em nossas vidas. Pai, nesse momento, Senhor Deus, que estudaremos a Tua palavra, nós pedimos, Senhor Deus, a Tua misericórdia, que a gente possa, Senhor Deus, entender, compreender, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, Senhor Deus. Que a gente possa, Senhor Deus, saber mais de Ti, entender mais de Ti, Senhor Deus, conhecer mais a Ti. Nós pedimos também, Senhor Deus, por toda essa situação que está agravada no mundo, Senhor Deus, inclusive no nosso Brasil. Nós pedimos por essa pandemia, Senhor Deus, em que pessoas têm adoecido, têm morrido, Senhor Deus, outras pessoas têm se desesperado, têm tido medo, Senhor Deus. Ó Pai, nós dependemos de Ti. Precisamos entender, Senhor Deus, que o controle está nas Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, muda toda essa situação. Nós te oramos para a glória de Jesus. Amém. Então, vamos dar início ao nosso estudo. Nós estamos vendo essa série do comportamento do crente, o comportamento do crente, princípios de ética cristã. Então, estamos estudando essa série aí, estudamos a primeira lição, e vamos dar continuidade com a segunda lição. Tudo bem? Vamos lá. A lição 2, nós vamos estudar aqui princípios da ética cristã. Amém? Princípios da ética cristã. O alvo dessa lição, no final dessa lição, nós esperamos que você, amado amigo, possa saber refletir sobre os princípios imutáveis da palavra de Deus. Nós vamos aprender a amar a palavra, valorizar o momento de estudo bíblico e criar princípios cristãos que devem moldar a vida, colocá-los em prática. Você que me assiste, tem sua Bíblia aí com você, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, vamos ler do 1 ao 9. Filipenses, capítulo 4, do 1 ao 9. Esse é o texto base do nosso estudo. Vou aguardar você achar. E assim, vamos ler a palavra de Deus. Filipenses,
capítulo 4, verso do 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, meus irmãos, a quem amo e a quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia, sim. E peço a você, leal companheiro de jugo, que ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém. Filipenses 4, fizemos a leitura de 1 ao 9 e damos ênfase aqui ao versículo 8, que diz o seguinte: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O alvo dessa lição é que você, meu amigo, entenda os princípios imutáveis da palavra de Deus, os quais devem moldar a vida do cristão. Na lição passada, a gente falou um pouco sobre ética cristã. Nós vemos um pouco que a ética individual, a ética social, ou a ética coletiva, e a ética teísta, né? A gente definiu aqui um pouco do que é a ética, né? Distinguindo também da moral, né? Deixando bem claro que a moral é um comportamento que é mais individual ao homem, né? E a ética seria algo mais social, certo? A ética é um conjunto, né, de normas, de costumes, de valores que guiam uma determinada sociedade. A gente viu também aqui que a ética ela depende da doutrina bíblica, né? Uma depende da outra. E assim, uma não pode ser desvinculada da outra. Não existe doutrina sem ética, nem ética sem a doutrina. A gente sabe, né, é sabido que é uma lei da vida, que o homem que pensa frequentemente em alguma coisa, ele passa a desejar somente aquela coisa, né, aquele algo. Se você pensa frequentemente em algo, este algo se torna a coisa mais importante para a sua vida. É por isso que o cristão ele deve ter os princípios bíblicos como alvo na sua mente, né? Como algo em que ele pensa frequentemente. Nós vemos aqui em Colossenses 3. Vamos esperar só o carro passar um pouquinho aqui.
Vamos lá, Colossenses capítulo 3, do 1 ao 2, Paulo diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então nós vemos Paulo exortando-nos a pensarmos nas coisas que são do alto, porque naquilo em que o homem pensa, ali vira um costume, ali vira um objetivo na sua vida. Mas falando agora de ética cristã, dando continuidade a esse estudo, né? É bom entendermos isso, que fazermos essa distinção entre costume e princípios. A esta altura é bom fazermos esta distinção. Primeiramente, costumes são procedimentos culturais e ocasionais. Costume é aquilo que está inerente à cultura de um povo. Eu tenho certeza que se eu perguntar aos irmãos aqui, todos vão poder citar exemplos de costumes, principalmente costumes regionais. Não é verdade? Por exemplo, aqui na nossa região, especificamente aqui na nossa cidade, nós temos o costume de fazer chouriço, né? Para quem não sabe o que é, chouriço é doce de sangue, um doce feito com sangue, né? Se você levar essa cultura para a região sul-sudeste, eles vão achar extremamente estranho um doce feito de sangue, né? No sul-sudeste, né? Mais precisamente no Rio Grande do Sul, a gente vê um costume de tomar chimarrão, por exemplo. Algo que aqui na nossa região não é hábito. Particularmente, eu não gosto hoje de chimarrão. Eu não sei o que as pessoas veem. Porém, é um costume, né? Já o princípio são procedimentos estabelecidos por Deus. E eles são eternos, inalteráveis e inegociáveis. Essa é a maior distinção do costume para princípio. O costume é algo inerente a uma população de uma determinada região. E esse costume também ele pode ser alterado com o decorrer do tempo, certo? Porém, princípios estabelecidos por Deus é algo eterno, ele não muda, é inegociável. Pedro e João testemunhou diante do Sinédrio que a salvação, o princípio da salvação, está em nosso Senhor Jesus Cristo. Como vemos lá em Atos, capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então nós vimos aí, irmãos, que costume é diferente de princípios. Costume é algo mutável, certo? É inerente a uma população de uma determinada região. Princípio já é algo mais universal. São eternos, inalteráveis e inegociáveis. Na ética, irmãos, há costumes e há princípios. Na ética, há costumes e há princípios. Como nós já vimos, né? Os costumes podem variar de acordo com a cultura e até mesmo de profissão, de localidade. Esses costumes são variáveis, mas os princípios não. Eles permeiam toda a sociedade, permeia toda a humanidade, né? E no nosso texto base, nós vemos aí
lá em Filipenses, no capítulo 4, que a gente acabou de ler, no versículo 8, nós vemos ali Paulo tratando alguns princípios da vida cristã, essencialmente no versículo 8, né? E nós vamos ver aqui mais detalhadamente todos esses princípios. No versículo 8, Paulo nos passa 6 princípios da vida cristã. 6 princípios que devem nortear a ética da vida cristã. Vamos ver aqui, passo a passo, né? Um de cada vez. Vamos lá? Em primeiro lugar, tudo o que é verdadeiro. Tudo o que é verdadeiro. No versículo 8 você vai ler assim, Paulo dizendo: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro. O princípio da ética cristã aí que se pode perceber, sem dúvida, né, inegavelmente, é a verdade. No mundo há muitas coisas ilusórias, muitas coisas enganosas, né, muitas coisas passageiras, coisas que prometem o que jamais podem realizar. Paulo destaca esse princípio, amado, quando exorta os Efésios, aí como vocês estão vendo nesse texto, Efésios 4:15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E se os irmãos se lembram, né, por faltar a verdade, que Ananias e Safira sofreram ali o castigo maior, né? Sofreram a morte, que nós vemos lá em Atos, no capítulo 5. A verdade, sem dúvida, deve ser um princípio, né? Um princípio que norteia a vida cristã. A gente vê lá em João 8:44 um texto muito pesado sobre a prática da mentira, né? Sobre o exercício da mentira, e atribui a criação ao inimigo. Na verdade, a gente pode perceber que de todas as coisas que foram criadas, somente a mentira é atribuída ao diabo, a criação do diabo. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, que é mentiroso desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque é mentiroso e pai da mentira. Lá em Efésios, em João 8:44. Então, sem dúvida, a verdade é um princípio que deve nortear a vida cristã. Vamos seguindo, irmãos. O segundo princípio que a gente pode ver nesse texto: tudo o que é respeitável. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, em algumas versões trazem respeitável, outras trazem honesto, outras trazem nobre, e esse texto se confunde, né, no original. Quando isso se aplica ao homem, descreve alguém que vive como se este mundo fosse o templo de Deus, né? Isto é, a sua vida no mundo é idêntica à sua vida no templo. O que é que isso quer dizer, irmãos? Pessoas que são honestas, que têm um comportamento nobre, né, respeitável, elas vivem como se o mundo fosse o templo de Deus, né? Seu comportamento na igreja é o mesmo comportamento no mundo, né? Ele não tem a ideia que muitos têm de que a presença de Deus está restrita ao templo, às 4 paredes, né? Isso não é verdade. A presença de Deus não se restringe somente ao lugar de adoração, né? Mas os olhos do Senhor então estão em todos os lugares. E aquele que tem uma vida honesta, respeitável, nobre, tem consciência disso.
de que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. A sua vida no templo é idêntica à sua vida em todos os outros segmentos da sociedade. Não sei porquê, irmãos, infelizmente temos essa dificuldade. Nosso comportamento no templo muitas vezes não condiz com o nosso comportamento no nosso local de trabalho, na nossa escola, ou seja, no meio em que frequentamos. E, infelizmente, isso é uma realidade, né, de muitos crentes que não deve existir, né, de acordo com as Escrituras. Nosso comportamento deve ser sempre nobre, respeitável e honesto. Certo? Dando seguimento aqui, irmãos. Primeiramente eu vou perguntar a Severino se está tudo bem, se está tudo ok aí com o áudio. Beleza? Então vamos dar seguimento ao nosso estudo. Nós vemos aqui, até agora, a diferença, né, do que é costume e do que é princípio. Vemos aqui alguns princípios da ética cristã. Primeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. E vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Tudo o que é justo. Mas o profeta Abacuque condena a queda do princípio da justiça com os 5 ais. A gente vai ver isso lá em Abacuque 2, do 6 ao 20. Ele diz o seguinte: ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com a iniquidade. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida a seu furor. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Mas o que é ser uma pessoa justa, né? Pensar em justiça. O termo grego dikaios define o homem justo, o homem que pensa em justiça e vive a justiça divina. Dikaios significa dever assumido e realizado, né? Missão dada é missão cumprida, né? Como diz o filme. Ser justo, uma pessoa justa, né? Pensar em justiça, nesse princípio tão importante, é você dar a Deus o que é de Deus e aos homens o que é dos homens. Ter o devido respeito às autoridades e assim ao senso de justiça, né, que é inerente ao cristão, ao novo homem. Né, dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Infelizmente, há quem coloque os pensamentos, os prazeres do mundo acima de todas essas coisas. Esquece dos deveres para com Deus e para com a sociedade. Pessoas que têm um sentimento egoísta, né? E assim tornam-se corruptos e corruptores, né? Infelizmente, a sociedade brasileira vive um histórica sentimento de corrupção, né? Infelizmente, a corrupção no Brasil é algo histórico, né? Vem desde a sua fundação, na verdade. Porém, o cristão, ele é diferente, né? O cristão, ele vai na contramão do mundo. O cristão não pode ter esse sentimento de vantagem, de querer tirar vantagem em todos os momentos, a qualquer custo, né? O cristão, ele deve ter esse senso de justiça bem afiado, né? Bem de acordo, em conformidade com a palavra de Deus, que é o nosso livro de fé e prática. Tudo bem? Então, vamos seguindo, irmãos. A gente aprendeu já 3 princípios aqui no texto de Filipenses capítulo 4, verso 8. A gente já aprendeu esses 3 princípios
E assim vamos para o quarto, né? Tudo o que é puro. A palavra grega usada para puro descreve o que é moralmente limpo e livre de mancha. No ritual do Antigo Testamento, a palavra descreve algo purificado de tal maneira que se faz apto para ser oferecido a Deus em holocausto e para o seu serviço. Que tudo que for puro, lá em Êxodo, capítulo 12, no verso 5, quando Deus ordenou a Páscoa para o povo hebreu, ele disse: o cordeiro será sem defeito, sem mancha, macho de um ano, lá em Êxodo 12, 15, né? Mostrando esse ritual do Antigo Testamento. Quando lá em Timóteo 3, Paulo fala do perfil do líder espiritual, ele fala que é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Esse é um princípio, irmãos, que não pode ser alterado, né? A ética do obreiro. Basta ler com atenção o Salmo 24, né? Você pode ler na sua casa. Quem subirá ao monte do Senhor? O que é limpo de mãos e puro de coração. Então, o obreiro, principalmente, né? Ele não pode ser alguém maculado, tem que ser alguém totalmente irrepreensível. Porém, isso se estende a todos nós, né? Como cristãos, né? Nós devemos buscar essa pureza, essa santidade, né? Que a palavra de Deus diz que sem a qual nós não veremos a Deus. Quando se fala na palavra santo, né? Fulano de tal é santo, você espera que seja uma pessoa, né? Geralmente a sociedade espera que seja uma pessoa irrepreensível. Porém não, santo não significa alguém perfeito, né? Alguém perfeito que não erra, né? Santo é aquela pessoa separada, né? Que entregou sua vida a Cristo e busca, por um processo de santificação, se aperfeiçoar a cada dia mais, né? Esse ser limpo, ser puro, é justamente essa busca pela santificação, pela purificação. Não é um ato definitivo, é um processo. Então, a santificação, a purificação é algo em que devemos buscar, devemos a cada dia nos aperfeiçoar. Tudo bem? Este foi mais um princípio, né, de que Paulo nos coloca ali no texto de Filipenses. E vamos seguir para mais um. Em quinto lugar, tudo que é amável. Parece que a melhor tradução seria tudo que é agradável. O termo amável ou agradável sugere tudo o que suscita amor. Há crentes que vivem sofrendo porque alimentam no coração a vingança. Em vez de atraírem para si o amor, atraem a amargura, o ressentimento. Nós, infelizmente, há pessoas, né, que têm uma energia, né, por assim dizer, pesada, né? Há pessoas que guardam em seus corações ressentimentos, né? Sentimentos de vingança, né, de revanchismo. Infelizmente, esses sentimentos eles envenenam mais a si próprio, a quem nutre, do que aquele de quem esse sentimento é alvo. E não só envenena aquele a quem o nutre, mas como também aqueles que estão ao seu redor. É por isso que muita gente diz aquele, um ditado popular: fulano de tal tem uma energia pesada, né? Fulano de tal é carregado. Né? Infelizmente são pessoas que nutrem sentimentos de avareza, de orgulho, de ganância, de amargura, né? De vingança. E como diz a palavra do Senhor lá em Hebreus 12, 14 e 15: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual
ninguém verá o Senhor. Atendendo diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então a gente vê aí que a amargura contamina muitos, né? Aqueles que estão ao redor de pessoas que nutrem esse tipo de sentimento. Né? E o crente, ele deve ser uma pessoa amável, uma pessoa que exala o bem. Né? A alegria do Senhor é a nossa força, e essa alegria deve transparecer. Né? O crente, ele tem algo que o mundo não tem. É justamente a paz que somente Cristo pode oferecer. E essa paz ela deve transparecer para todos que estão ao nosso redor. Porém, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se seu coração está cheio de amargura, de sentimentos perversos, infelizmente vai ser isso que você vai atrair. Né? O crente na igreja primitiva, ele era agradável, era uma pessoa agradável, o crente. A gente vê isso lá em Atos 2:47, né? Que diz que todos louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Então, a igreja primitiva, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Mas e nós? Será que nós estamos sendo simpáticos? Será que as pessoas veem a nós, né, com bons olhos, como uma pessoa amável? A Laia está perguntando se tem como recapitular alguns pontos. Certo, recapitular alguns pontos. A Laís perguntou se tem como recapitular alguns pontos. Eu vou terminar esse ponto aqui, Laís, e vou recapitular. Né? Então, o cristão, ele deve exalar essa amabilidade. Né? Recapitulando, a gente viu aqui, né, no dia de hoje, a distinção entre costumes e princípios. Né? Costumes é algo passageiro e inerente a uma determinada sociedade. E é algo mutável também, variável, muda com o passar do tempo. Princípio é algo eterno, é algo que vem de Deus para o ser humano seguir. É algo eterno, imutável e não é negociável, certo? Com Deus é isso e pronto. A gente viu aqui no livro no nosso texto base, no livro de Filipenses, capítulo 4, no verso 8, alguns princípios que devem nortear a ética cristã. Né? Em primeiro lugar, tudo que é verdadeiro. Né? Este é um princípio. Em segundo lugar, tudo que é respeitável. Em terceiro lugar, tudo que é justo. Em quarto lugar, tudo que é puro. Certo? Verdadeiro, respeitável, justo e puro. Vemos agora tudo que for agradável ou amável. Né? Tudo que for amável. E por fim, em sexto lugar, nós vamos ver aqui tudo o que é de boa fama. Tudo o que é de boa fama. Podemos clarear esse princípio com a palavra de Paulo em Timóteo, 1 Timóteo 3,7. Ele diz: é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Abraão, ele era uma pessoa respeitada entre os outros povos, entre os pagãos, por causa de sua postura, como diz a palavra de Deus, como amigo de Deus. Né? O cristão, ele deve ter essa postura aprovada, como diz nos lábios do próprio Cristo, né? Nós somos luz do mundo e somos sal da terra. O cristão deve ter esse testemunho aprovado. Né? Deve ser uma pessoa que tenha seu bom testemunho. Porém, eu quero fazer um parágrafo aqui, né, irmãos?
o bom testemunho. É importante sermos testemunhas de Cristo, né? Do Evangelho de Cristo. Porém, alguém que te conhece, né, melhor alguém que de repente faz parte do seu ciclo de amizades, no seu ciclo de trabalho, da escola, alguém pode apontar o dedo para você, pode julgar, né, e dizer, você quer ser santo, né, você quer ser diferente, né, de todos, né? Você não é fluxicheiro, não. As pessoas podem apontar o dedo para você. Porém, essas pessoas elas não conhecem o poder do Evangelho transformador. Principalmente aqueles que te conheceram. Né? Antes de você fazer uma entrega verdadeira a Deus, as pessoas que te conheceram antes de você ser de fato um cristão, elas podem apontar o dedo para você e dizer, você pintou e bordou e agora quer ser santo. Né? Porém, essas pessoas desconhecem o poder do Evangelho transformador de Cristo Jesus. Essas pessoas desconhecem a mudança que o Evangelho é capaz de fazer. O meu conselho não se aflinja. Para as pessoas que apontam o dedo para você, não se aflinja. Tenha certeza de uma coisa. Você é bem pior do que essas pessoas imaginam. Você é capaz de muito mais do que essas pessoas pensam de você. E se tem alguém que lhe conhece, né, em toda a sua inteireza, em toda a sua totalidade, é o Senhor Jesus. Porém, Cristo, ele morreu na cruz por você, pecador. A Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ele sabe tudo que você é capaz, ele sabe todos os seus erros, suas fraquezas, porém, o Senhor está disposto, né? Disposto a perdoar novamente. Disposto a lhe dar um novo coração, uma nova mente. Basta querermos. Né? Você que está me ouvindo, né, que está acompanhando essa live, eu sei que nós não somos perfeitos. Né? Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo de você procurar se aperfeiçoar. De você buscar a Deus e assim adotar para a sua vida todos esses princípios. Recapitulando mais uma vez. Tudo que for verdadeiro, né, a verdade cristã. A verdade. Tudo que é respeitável, é o bom comportamento. Tudo que é justo, né, aquele que é justo não só para com Deus, mas também para com os homens. Tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama. Seja isso que ocupe as nossas mentes. E para concluir, né, nós encerramos esta lição sugerindo a leitura de Tito 2,12, educando-nos para que, renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Eis a excelência da vida cristã. A vida cristã é uma vida sensata, uma vida justa e uma vida piedosa. Nós examinamos até aqui esses 6 princípios da ética cristã. E Paulo determina, né, lá no finalzinho, no capítulo 8, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos seus escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor.
e na sua lei medita de dia e de noite. Então medite na palavra do Senhor. Que essas coisas, esses princípios possam ocupar nossos pensamentos. Esses princípios sejam integrantes dos nossos valores e que a gente possa pensar, né, o que significa cada um deles. E assim levar a vida cristã a sério. Com princípios dignos de uma vida sensata, uma vida justa e uma vida piedosa. E aí, para a gente refletir, irmãos, com base no que a gente leu, no que a gente estudou, né? Primeiro, costumes e princípios. Quais os meus valores? Quais os meus princípios? O que tem norteado a minha ética cristã? Como eu tenho vivido? Dentro e fora da igreja. Tudo é a mesma coisa? Eu me comporto da mesma forma? Ou aqui na igreja eu visto uma capa e para o mundo eu visto outra? O cristão ele não pode ser incoerente. Ele tem que ser luz e sal, onde quer que ele ande. E assim, eu estou vivendo a vida cristã de modo excelente. Eu estou observando os princípios que regem uma boa conduta cristã. E a gente viu aí, né, que os princípios cristãos, eles não são mutáveis, certo? Eles não mudam. Então, apesar de que muitas igrejas têm se adaptado à modernidade do mundo, né? Muitos têm se adaptado àquilo que o mundo pede. A ética cristã, os princípios bíblicos, eles não mudam, certo? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis o qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo bem? Então essa foi a nossa lição de hoje. Espero que você tenha anotado, guardado em seu coração tudo aquilo que foi ensinado hoje, né? Tudo que a gente aprendeu. E aqui, Severino está mostrando uma pergunta de Alaécio, né? É uma pergunta. Se o cristão não tiver ética, Alaécio está perguntando a consequência, é isso? Se o cristão não tiver ética, Alaécio, a gente sabe, né, que pelos frutos nós conhecemos as árvores, né? Pelo fruto nós conhecemos a árvore. Então, um cristão sem ética, um cristão sem doutrina, ele ainda não compreendeu a vontade de Deus para a sua vida, né? Ele não entendeu aquilo que Deus quer para a sua vida. O cristão, posso dizer que o cristão que não tem ética, ele não tem uma vida nova, né? Nós somos chamados, irmãos, para boa obra, e assim para cumprir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Examinando as Escrituras, nós vemos princípios que devem nortear o viver do cristão, a ética cristã propriamente dita. E aquele que não tem a ética cristã, na verdade, ele não compreendeu a vida nova que Cristo tem para ele, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ok? Tudo bem? Tem mais alguma? Então, irmãos, só um minutinho. Ok. Falar um pouco da pandemia. Ok. Então, irmãos, estamos infelizmente vivendo esse momento de restrições, né? De isolamento, devido à pandemia, né? Uma das maiores da nossa geração, a maior da nossa geração, né? A pandemia de SARS-CoV-2, né? O vírus
que causa a Covid-19. Covid é uma tecnologia em inglês, certo? De Corona Virus Disease 2019, né? Foi descoberta ali em 2019. Infelizmente, é um vírus novo, né? E por ser novo, ninguém tem anticorpos para ele, né? Então, significa que qualquer pessoa pode pegar. E todos que entrarem em contato vão contrair a Covid, né? Fazendo um espelho daquilo que se tem visto em outros países, a Covid ela apresenta em aproximadamente 80% daqueles que são infectados sintomas leves ou nenhum sintoma, certo? Sintomas leves ou nenhum sintoma. Porém, essas pessoas continuam transmitindo o vírus, né? Para esses 20%, ela vai se apresentar dos 15% de forma moderada e dos 5% de forma grave. E essa pessoa vai precisar de um respirador, de uma UTI. Alguns países têm aplicado, né, um confinamento mais compulsório, mais coercitivo, né? É o que chamam de lockdown, né? Alguns países estão aplicando lockdown, né, em que a população é obrigada a ficar em casa e se você descumprir essa obrigatoriedade, você é preso, né? O Brasil adotou uma postura de isolamento, né, apesar de algumas discrepâncias entre o nosso ministro de Saúde e o nosso presidente. O Brasil tem uma política de isolamento, né? Alguns países que não adotaram essa política, a princípio, voltaram atrás, né? Cálculos feitos nos Estados Unidos, né? Donald Trump ele planejava não fazer nada, né? Porém, diante dos cálculos, ele percebeu, né, que se ele não fizesse nada, 80% da sua população seria infectada, né? E dos 80%, 2 milhões e meio de pessoas iriam morrer, né? Então, por isso ele resolveu mudar a estratégia, porque nunca na história morreu tantos americanos. E no Brasil, se não fizesse nada, a projeção seria que mais de 1,5 milhão de pessoas viessem a perder suas vidas, né? Porém, graças a Deus, o Brasil tem feito de tudo, né, para tentar achatar a curva, né, de contaminação, para que o sistema de saúde não entre em colapso, né, e pessoas não venham morrer por falta de assistência. Bom, essas foram informações técnicas, mas o que nós sabemos, né, como cristãos, é que Deus está no controle de todas as coisas, certo? Medo nós podemos ter, né, receio, porém, lembre-se que o medo, né, é a falta de confiança em Deus, certo? Então devemos sim buscar essa confiança em Deus, porque Deus está no controle de toda a situação. Seja o que for, né, e para o que for, Deus sabe de todas as coisas, né, e devemos confiar na sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Tudo bem? Então vamos orar e agradecer a Deus, lembrando-se do relógio de oração. Nós estamos fazendo aqui essa oração começando ao meio-dia até às 18 horas, né? Lá no grupo, né, no WhatsApp da igreja, você pode dar o seu nome para o horário em que você vai estar orando, né? E assim nós estaremos levantando um clamor por nossa nação. Ok, irmãos. Às 17 e às 18 horas não tem ninguém. Então você pode dar seu nome para estar orando nesses horários aí. Vamos clamar a Deus para que essa pandemia venha a ser amenizada, para que essa pandemia passe o mais rápido possível, que morra o mínimo de gente possível, né? E que nós possamos também aprender com ela, né? Com certeza nós já temos aprendido, não é verdade? Eu aposto que você está com saudade
de ouvir o irmão Raminho pedindo para você olhar para o irmão que está do seu lado. Não é verdade? Então, que a gente possa aprender com essa pandemia. E às 18h30, nós faremos nossa live aqui do culto de louvor e adoração a Deus. Não deixe de assistir, não deixe de compartilhar, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus, né? Nesses últimos tempos, a palavra de Deus tem sido um alento para pessoas, né? E glória a Deus, pessoas têm se voltado para Cristo, né? Glórias a Deus. Então, por fim, irmãos, só um minuto. Não deixe de assistir nossa live do culto hoje à noite, que nós, o irmão Severino, né, que está com a palavra, estará falando sobre a supremacia do amor de Deus. Então não deixe de assistir. Amém? Então louva a Deus pela sua presença, louva a Deus pelo momento em que tivemos juntos, né, pelo que aprendemos. E agora nós estaremos orando e encerrando essa live. Tudo bem? Então, convido você a fechar seus olhos nesse momento, onde você estiver, e que você esteja levando seus medos, seus receios, seus anseios ao altar do Senhor. Esteja colocando nas mãos de Deus todo o seu viver. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o teu santo nome, ó Pai. Nós bendizemos a Ti, Senhor Deus, porque és grande, Senhor Deus, és digno. E sabemos, Senhor Deus, da Tua bondade e a Tua misericórdia para conosco. Senhor Deus, nós temos visto o Teu cuidado, Senhor Deus, para com os santos, ó Pai. Nós temos visto o Teu amor, Senhor Deus, para com a Tua igreja, Senhor Deus. E nesse momento, Senhor Deus, de dificuldade, nós não queremos esquecer de que há um Deus, de que há um Senhor no controle de todas as coisas. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a confiar mais em Ti. Nos ajuda a descansar em Ti, ó Pai. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Nós queremos, Senhor Deus, descansar em Teus braços, ó Pai. E agradecer, Senhor Deus, pela Tua vida. Pela vida do Teu Filho amado, que se doou para que nós pudéssemos ter acesso ao trono de graça, ó Pai. Nós agradecemos, Senhor Deus, pelo sacrifício de Cristo lá na cruz. E agradecemos, Senhor Deus, pela vida que há em nós, pelo Espírito Santo. Nós agradecemos por tudo isso, ó Pai. E colocamos o momento de hoje à noite, o culto de hoje à noite, em Tuas mãos, Senhor Deus. Para que tudo seja feito conforme o Teu querer e a Tua vontade. Pois nós te oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Um bom dia a todos. Que a graça do Senhor esteja com cada um dos irmãos. Amém.